Pode começar, Fred, está gravando. Pronto, eu não estava me enxergando ali. A minha tela está direitinho ou está invertida para vocês aí? Está direitinho desta vez. Então tá bom, acertei, agora aprendi. Né? Então, né, os sobreviventes desse nosso encontro, né? Terceiro e último encontro. E graças a Deus pela programação que nós fizemos. Você fechou o microfone, Frei. Eu parei de falar que palavra? Nosso encontro. Eu pensei que eu estava só em Libras aqui, pronto, aí deu certo, né? Pronto, então assim... a forma que eu programei os encontros, eu vi que, graças a Deus, deu para executar e vai dar para alcançar o objetivo. Qual é o objetivo? A gente tratar aqui a carta de Paulo completa aos Gálatas, né, e ter a condição de aprofundar um estudo. Isso é, esse nosso estudo aqui é para facilitar. A gente não vai esgotar. Né? O estudo mesmo, a gente vai estar fazendo em casa, nossas reflexões, até porque aqui a gente está estudando, né, a gente está lendo, está sendo acompanhado o texto em si e o significado e o contexto. Só que de nada teria de importante se eu não atualizasse isso para a minha vida. Né? E ainda digo mais específico, para a minha igreja, para a minha comunidade, para a minha convivência. Então, por exemplo, se enquanto eu estou falando aqui das igrejas da Galácia, né, dos Gálatas, se o nosso pensamento estiver lá num conto de história, como se eu estivesse falando aqui, contando uma história de um filme, é sem sentido. Então, a nossa igreja, as nossas igrejas, as nossas comunidades, as nossas pastorais, o nosso ser individual um com o outro. Então, o conflito, as questões que Paulo orientava, é o que nós temos hoje em nosso convívio. Né? Só que você vê, da mesma forma que tem uma pessoa orientando, tem uma pessoa corrigindo, tem uma pessoa exortando, nós também temos, e também temos um mandato de exortar uns aos outros, numa busca não da glória, e sim numa busca da unidade. Certo? Então, dessa forma, o conteúdo vai ser passado, nós vamos aprofundar na nossa vivência e, quem sabe, né, durante a vida, nós consigamos colocar em prática, né, os ensinamentos da palavra de Deus na nossa vida. Então, vamos contextualizar. A carta toda, eu falei para vocês, eu dividi em 3 pontos, até porque é sugestivo essa separação. É uma argumentação histórica, não é isso? Uma contextualização de Paulo, ele foi, como é que foi, ele contando por que ele é apóstolo, essa questão toda, contextualização histórica. Um outro passo é uma questão mais dogmática, mais teológica, é onde vem um conteúdo, é isso que nós não terminamos, viu? Nós não terminamos, vamos terminar hoje. E a terceira parte, que é a questão mais prática, isso é, contextualização histórica, as questões teológicas levantadas e o direcionamento prático de como conviver, de como solucionar, né, de como ser guiado nessas palavras, certo? Então, para vocês entenderem, na argumentação que estava sendo feita na questão dogmática, onde é que a gente ficou? O combinado foi, eu leio o trecho, não é isso? Leio o trecho aqui, que vocês vão estar com a Bíblia em casa acompanhando, né? Eu leio o trecho, vocês vão estar com a Bíblia acompanhando e depois a gente fala um pouco sobre aquele trecho, certo? E vai dando sequência. Aí, quando for no final do nosso encontro, assim que você desligar essa chamada aqui, eu vou pedir para que você releia o texto corrido, porque aí você vai conseguir fixar mais o que foi dito, porque senão vão ficar momentos soltos, tá certo? Então tá combinado essa questão. Frei, enquanto passado, eu lembro que o senhor estava falando sempre no contexto espírito, né, e carne, melhor, liberdade e escravidão. Sempre no contexto, na lei, em Abraão, né? Sempre nesse polo, como se fosse um confronto. Não terminamos, certo? Não terminamos. Então, agora, no exato momento, eu vou dar continuidade de onde nós paramos, que, por coincidência, não foi planejado, foi coincidência. Nós caminhamos até o final, o último versículo do capítulo 3. Então, o que é que nos resta hoje? O capítulo 4, 5 e 6. Tá? Deixa eu só mudar aqui o slide. Mudei o slide, deixa eu só mudar aqui a câmera agora. Agora eu vou ficar pequenininho aí. Pronto. Então, o que é que nós temos agora? Né? O que é agora? Vocês estão percebendo aí, ó, liberdade versus escravidão. Ainda estamos na argumentação doutrinária, né? Isso é, os dogmas, os conceitos teológicos, né? Os temas da carta de Paulo ainda estão aí, mas você pode perceber, ó, que vai do capítulo 2, não, do versículo 15 do capítulo 2 até o versículo 12 do capítulo 5.
Como nós paramos no 3, a gente tem ainda um caminhozinho para fazer, para esgotar a argumentação doutrinária e a gente ir para a parte prática. E a parte prática é a que a gente tem que ter mais o coração aberto. Porque agora é uma linguagem que eu acredito mais prática, mais acessível. Que a gente consegue fazer uma comparação melhor. Né? A gente consegue ter uma vivência melhor e enriquecer a nossa caminhada com os conteúdos. Né? Então, com a Bíblia na mão já? Deixa eu voltar para a tela de vocês que eu não vi mais. Então, dessa forma, vamos começar o capítulo 4, naquela mesma sequência que eu disse. Eu vou ler aquele trechozinho que está ali para vocês e depois eu vou fazer... contemplar o que foi dito para não ficar tanto solto e ficar um pouco mais claro, certo? Lembrando, quando eu for ler aqui, como tem algumas traduções diferentes, eu vou ler com mais cautela, com mais calma, que é para dar tempo você associar a palavra que está sendo dita com a que está sendo lida, tá certo? Então vamos lá. Paulo estava falando das questões ainda de confronto entre liberdade e escravidão. Aí ele continua. Digo mais, durante o tempo em que o herdeiro é menor, ainda que seja dono de tudo, em nada é diferente de um escravo. Até que chegue a data fixada pelo pai, o herdeiro permanece sujeito a tutores e administradores. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos reduzidos à escravidão, debaixo dos elementos do mundo. E quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, a fim de resgatar os que estavam debaixo da lei, de modo que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito do seu filho, que clama: Abá, Pai. Portanto, você já não é escravo, mas filho. E se você é filho, é também herdeiro por causa de Deus. Né? Então, aqui, já começando, explanando um pouquinho a questão do conteúdo, a gente vai fazer uma comparação, né? Naquela mesma linha ainda de escravidão e liberdade, Paulo ele coloca essa questão, certo? O que é que ele traz agora? Ele traz a questão do tempo, certo? Ele traz a questão da lei antes, né, do evento, antes de Jesus, e a plenitude da lei com Jesus. Então, ele situa na questão de tempo. Como era feito antes de Jesus e agora, depois de Jesus. Porque Jesus, nós sabemos, não veio abolir a lei, veio dar ela plenitude. Né? E aqui ele faz um paralelo. Né? Aquele que crê no evangelho sai do status de escravizado. Isso é, a partir do momento que você acredita no evangelho, acredita na mensagem de Jesus, você sai daquele status, né, daquela posição de escravizado pela lei. Né? E você passa agora a ser o quê? Filho. Então, ele está situando no tempo. Uma coisa interessante desse trecho é que ele faz uma metáfora. O que é que ele coloca? Ele coloca, segundo alguns estudiosos, né, a questão da lei romana, certo? Ali, o que era menor de idade, ele traz um menino menor de idade, né? Esse menor de idade, ele era herdeiro, certo? Mas debaixo da autoridade de um tutor ou um administrador, até que ele alcançasse a maioridade. Isso é, como Paulo coloca na carta, enquanto ele era menor, ele é comparado como um escravo, não tem direito a nada. Ele estava ali aos cuidados de um tutor, né, de alguém que o orientava, ou um administrador. Tá? Até chegar a uma idade que se considerava a maioridade. Né? Assim, por curiosidade, seria por volta dos 14 anos. Certo? Então, ele faz esse contraste, que antes de conhecer, antes de crer, antes de acreditar no evangelho, é como se estivesse ali na questão de quem? Do menor. E depois disso, né, na plenitude da lei, da maioridade. Certo? Aí ele faz uma comparação. Só colocar os elementos, que eu acho legal pontuar esses elementos. Né? O menor, que é sujeito a tutores, né, é o povo, somos nós, né, debaixo da lei. Isso é, seguindo a lei ainda sem plenitude. Isso é, antes de Jesus. Aí o menor é equiparado a um escravo. Por quê? Porque ele não tem direito a nada. Né? E assim o povo, a visão do povo até então, era reduzido a quê? A escravidão. Aí ele continua. Até aquela data que foi fixada pelo pai, que poderia ser 14 anos, ou se o pai olhasse, não, o filho não está muito maduro, não, o filho não está pronto, né? Fica um tempinho mais. Mas até aquela data que o pai estipulasse, né, ele ainda era questão de como escravo. Né? A partir daí, a partir da vinda do Messias, ele passaria a maioridade. Isso é, saiu de quê? De escravo para filho, para herdeiro. Né? Então, nesse trecho, você vê que é um trecho meio grande, mas é Paulo fazendo essa comparação.
de antes da lei, agora com a plenitude da lei. Ele faz essa comparação porque os escritos bíblicos, se você prestar atenção, os evangelhos, as cartas da Bíblia de Paulo, eles trazem elementos atuais do cotidiano, né? Por isso que Jesus falava tantas parábolas, porque ficava fácil de entendimento. Porque ele falava em parábolas com as coisas ali próximas, né? O vinho, o trigo, a plantação, que de fácil compreensão. Então, Paulo também usava disso, né? Falava de elementos ali próximos, tá? Aqui também dá para trazer um destaque. Olha o que Paulo usa. Ele constantemente usa o pronome nós. Nós, nós, nós. Então, ele às vezes fala vocês e às vezes nós. Quando ele fala nós, ele tem uma intenção de se incluir. Porque lembre, Paulo é o quê? Judeu. É isso? Um judeu convertido. Não era um pagão, não era um gentil. Quando ele fala nós, ele faz o quê? Essa união. Entendeu? Ele diminui essa diferença, que era a grande briga, né, da questão dos judaizantes e dos gentios. Tá? Então, quando ele fala nós, ele traz aqui, né, um dito que não é só ali para os Gálatas, mas também para os judeus. Certo? Aqueles que viviam sob o jugo da lei, sobre a lei pela lei, que agora, com a plenitude de Cristo, se tornam também herdeiro. Então, para quem é a herança, para quem é a promessa? Para todos, aqueles que crerem em Jesus. Né? Então, na conclusão, nesse ponto, nós temos: quem é filho não é mais escravo. Né? Se você é filho, você não é mais escravo. Você saiu da posição de escravo para filho. Então, então, se você é filho, você não retorna mais. Tá? Então, dessa forma, ele já abre a porta para uma reflexão que vem do próximo ponto. Então, finaliza esse ponto com essa questão. Se você é filho, você não é mais escravo. Tá? Ficou compreendido? Quando eu disser que ficou compreendido, é porque eu estou voltando aqui para a telinha, né? Que é para esperar o polegarzinho de vocês para saber se eu posso seguir. Viu? Então, vamos lá seguir. Aí eu venho agora, né, na inviabilidade de voltar à religiosidade antiga. Né? Então, vamos à leitura do texto. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos de deuses, que na verdade nem eram deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, que são conhecidos por Deus, como podem vocês voltar a esses elementos fracos e miseráveis? Como podem querer tornar-se novamente escravos deles? Vocês observam religiosamente dias, meses, estações e anos. Receio que me cansei inutilmente em favor de vocês. Né? Então, vocês olham a questão que eu falei. O finalzinho do anterior abriu a porta para cá. Poxa, você agora é filho, quer voltar a ser escravo? Né? Só que ele coloca assim, mesmo sendo continuidade do tema anterior, aqui ele traz uma coisa particular. Né? Mesmo jeito. Ele fala agora vocês. Então, ele está falando de forma específica para aquelas igrejas. Está falando específica para os Gálatas. Aqueles que escutaram dele o anúncio e se converteram, que agora se deixavam se perverter e se confundir com falsos, né? Com falsos anunciadores, digamos assim, com aqueles que vão perverter o que foi feito. Aí ele pega e coloca ali de forma direta para eles. Né? Ele faz a descrição de como é que eles eram antes de o evangelho chegar até eles. Vocês eram ignorantes, vocês não tinham compreensão, o conhecimento de Deus. Mas olha que agora, vocês não só conhecem Deus, vocês são conhecidos por Deus. Vocês antes eram de falsos deuses que nem existem. E agora não, além de você conhecer, você é conhecido por Deus. Como voltar? Né? Assim, ele perplexo, mas voltar como? Voltar para ser escravo como? Né? Ele continua. Como que agora, na situação atual, né, que saíram da posição de que não conheciam e de que agora é conhecido, como vocês podem ignorar isso e querer voltar à situação anterior? Né? E ele fala de datas, né? A questão feita, coloca ali datas, dias. Isso é o que ele quer dizer. Ele está dizendo assim, né? Vocês observam bem as datas de preceito, né? As festas observadas, né? Que agora estão sendo ignoradas. Vocês observam bem, vocês estão ali nas festas, nas solenidades, naquilo ali que é algo próprio do que foi pregado. Mas agora vocês ignoram. Vocês estão ignorando, né? E o que é que Paulo está colocando com essa questão? Porque quando Paulo está falando disso tudo, quando ele está ali pesando a caneta e escrevendo, ele não está alertando para algo que pode acontecer. Ele está falando de algo que está acontecendo. Já tem ali gente desviada já. Já tem gente que já negou a fé. Já saiu do caminho. E já tem pessoas também indo. Então ele está falando para vocês, como é que vocês deixaram isso acontecer? Se perderam para isso? E vocês que estão indo ainda, como é que vocês estão continuando esse caminho? Então, eu creio que dessa forma ficou claro o que é que o texto quer trazer, né? Paulo ainda está perplexo
com a forma que eles estão querendo voltar à escravidão, né? Em forma que eles esqueceram os momentos vividos, como a gente colocou no encontro passado, né? Todos os milagres, prodígios, a alegria, tudo vivenciado há pouco tempo, como é que vocês estão deixando se levar, né, por poucas palavras? Tá? Então, vamos dar continuidade. Vocês estão percebendo que ele está ainda continuando o que foi colocado? Né? Sempre naquela questão de escravidão, porque não tem como falar de outra coisa, né? Você pode até falar, Frei, 3 encontros que é a mesma coisa, mas não tem como fugir disso, porque a carta ela fala, é tanto que o grito de liberdade que tem na carta foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então, a todo momento, Paulo está querendo mostrar, né, qual foi o preço que Jesus pagou na cruz, que agora estão abrindo mão, né, que agora estão deixando se perder. Tá certo? Então, o tema é esse mesmo, o tema central é esse, é a liberdade, a perca da liberdade, né, e a forma da vivência dessa liberdade, querendo optar pela escravidão. Tá? Então, como ficou claro, eu vou dar agora um passo a mais. Eu vou só pedir a vocês, quando eu estiver lendo aqui o tópico, tá? Vocês só confiram para mim, porque como eu estou passando folha aqui, vocês só confiram para mim se eu estou lendo na sequência, se eu não pulei ou se eu não estou repetindo, tá certo? Eu vou agora para no contraste das intenções. Confere, né? Se eu pular ou se eu estiver mudando a ordem que está aí no slide que está aparecendo, vocês me avisam, tá? Então, ponto. Aí lá vem Paulo. Eu lhes peço, irmãos, tornem-se como eu, porque também eu me tornei como vocês. A mim, vocês não me fizeram nada de errado, e vocês sabem que foi por causa de uma doença física que lhes anunciei o evangelho pela primeira vez. E apesar de minha carne ter sido para vocês uma provação, vocês não me desprezaram nem rejeitaram. Pelo contrário, me receberam como a um anjo de Deus, como a Cristo Jesus. Onde foi parar a alegria que tinham? Pois eu sou testemunha disto. Se fosse possível, vocês arrancariam os próprios olhos e os dariam a mim. Será que me tornei inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Aqueles demonstram interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. Querem separá-los de mim, para que vocês se interessem por eles. É por interessar-se sempre pelo bem, e não somente quando estou aí com vocês. Meus filhos, por vocês eu sofro de novo as dores de parto, até que Cristo se forme em vocês. Eu gostaria de estar aí com vocês agora e mudar o meu tom de voz, porque não sei o que fazer em relação a vocês. Né? Vocês estão percebendo aqui o teor e o conteúdo do peso que Paulo está colocando, não é isso? É ainda assim, a sinceridade, a abertura de coração no que ele está colocando. Né? Então, Frei, na leitura a gente consegue... Agora, assim, para contextualizar, faz o que você está fazendo, continua essas explicações que fica claro no texto. Então, é isso que eu vou fazer agora. Tá? Vamos aqui analisar esse trecho. Né? Paulo, ele faz um apelo. Paulo, ele é um pregador. O pregador, ele tem, por exemplo, eu usei aqui essa estratégia de falar com vocês dessa forma, colocar ali o slide, tentar aprender a atenção, do jeito de falar. Às vezes, quando eu me perco um pouquinho, eu falo um pouquinho alguma coisa que é só para me achar. Então, essa é uma estratégia da forma de quem está falando. Certo? Paulo também, como pregador, tem sua estratégia. E, nesse momento, ele usa um apelo afetivo. Né? Então, de forma estratégica, ele exorta. Ele convida os Gálatas, olha, se tornem como ele. Né? Assim se torne como ele fala, para se tornar como ele, assim como ele se tornou como os Gálatas. Frei ficou um pouco confuso o que é que ele está dizendo. Paulo é judeu. Né? Isso é, zeloso pelas práticas da lei. Né? Mas teve essa experiência com Jesus, compreendeu a plenitude da lei, e Paulo abriu mão da execução dos preceitos por execução, a lei por lei, e se tornou um com os gentios. Isso é, as atitudes dele agora é com os gentios. Isso é, eu me tornei como vocês. Então façam o mesmo, se tornem como a mim. Né? Mas como a mim, como? Anunciador. Alguém que segue, né, o Cristo, que segue o Evangelho. Né? E ele faz esse apelo aqui. Eu deixei meus preceitos judaicos de lado. Né? Me libertei, me tornei um gentio. E não foi por vanglória, foi pelo Evangelho. Então façam o mesmo por mim. Né? Aí em seguida, ele retorna um momento. Aqui é interessante que Paulo, pra vocês entenderem, ele retorna esse momento que ele viveu com os Gálatas. Ele coloca, né, ele deixa bem claro a boa impressão que os Gálatas deixaram. Né? Vocês me acolheram numa enfermidade. Ou seja, o apóstolo, né, Paulo, ele não se programou, eu vou lá para aquela região agora, eu vou pregar. Ele, não foi isso.
Naquele momento, não. Poderia ser que ele tivesse na sua lista, na sua vista, claro, porque ele iria a todos ali. Mas Paulo estava de passagem e foi acometido de uma doença, certo? E por essa ocasião, ele parou ali e ele foi acolhido pelas pessoas, certo? Ele foi acolhido. E por ocasião desse acolhimento, quando ele estava ali, ele fez o quê? Pregou. Isso é, o anúncio ali não chegou por acaso, né? Por graça de Deus, até mesmo através de uma doença, esse anúncio chegou. Não era o momento deles ainda, mas aconteceu. Né? Isso é, eu não programei aquela visita. Mas aí vocês me acolheram até na enfermidade. E Frei fala muito dessa enfermidade, fala muito da enfermidade, e ele fala, olha, eu sei que vocês seriam capazes de tirar os olhos e me dar. Né? Então, essa questão de Paulo, e vocês me acolheram de que forma? E Paulo aqui, mais uma vez, olhando do lado afetivo, né? Usando assim uma coisa bem, como eu falo assim, exagerada, como a forma que o cearense gosta de falar, que é para puxar a atenção, ele fala, vocês me acolheram como anjos. Isso é, mostrando a forma e a intensidade que eles acolheram, tá? Então, ele faz dois questionamentos. Cadê aquela alegria inicial, dessa boa impressão, dessa relação que nós tivemos? Eu sou testemunho disso, eu vi essa alegria do acolhimento, né? Aí será que tudo isso vai ser apagado? O que foi que eu fiz? O que aconteceu que eu me tornei inimigo? Porque a única coisa que eu fiz foi falar a verdade. Então, por que tão me tomas como inimigo? Porque eu preguei o verdadeiro evangelho? Antes de pular para outra parte, eu queria só abrir um parênteses aqui. Não tem como se dizer certo essa questão do tirar os olhos e me dar. E nem de dizer qual é a enfermidade de Paulo. Aquela questão que eu disse para vocês desde o início. Qualquer coisa que a gente fale que não esteja bem expresso nos textos, pode ser fruto de estudo, pode ser uma linha de pensamento, mas isso não pode ter como um certo. Tá? Mas vocês conhecem o texto que fala do espinho da carne de Paulo? Ele tinha um espinho na carne que ele pediu o Senhor para tirar, mas o Senhor não tirava? Né? Nunca se tem como certo, não se tem uma certeza de qual seria o espinho da carne de Paulo. Certo? Só que alguns estudiosos olham de um jeito, né? Um deles é por causa dessa carta aos Gálatas, que seria o quê? Que devido àquela região do Mediterrâneo, tinha uma doença muito severa que se dava pela visão. Né? Agora você imagina, Paulo, um orador, um pregador, que ele necessita e requer esse contato. O visual não conta? Conta. Né? A aparência, a forma de falar também conta. E com a enfermidade horrível, o que é que poderia acontecer? Não tem valor o que ele fala. Mas mesmo daquela forma, acolheram. É uma linha de pensamento. Né? Poderia ser que o espinho da carne de Paulo fosse aquela enfermidade. Né? Mas a grande linha mesmo diz que o grande espinho da carne de Paulo é não ter sido aceito pelos seus irmãos. É ter sido perseguido por esses aí que foram lá distorcer a sua palavra. Isso é, com o coração na missão voltado ali, e aqueles que eram irmãos judeus não acreditaram nele. Eu estou querendo só abrir um parênteses aqui para você abrir um pouquinho de compreensão. Você vê que os textos não estão fechados, né? Eles abrem com compreensão. Ah, Frei, então poderia ser isso? Poderia, estava enfermo. Uma enfermidade que eles poderiam repulsar. E eles fizeram o quê? Acolheram. E com alegria, como anjos. Né? Então vamos dar aqui. Continuidade, né? Ele fala, em seguida, ele aponta. O que é que ele aponta aqui? A intenção daqueles que estão pregando. Né? Esses que estão pregando o falso evangelho, eles estão movidos por inveja. Eles querem separar vocês de mim. O foco deles, né, não é a verdade. O foco deles é ter status, é ter o poder de persuasão sobre vocês. Entendeu? É ter o controle sobre a liberdade de vocês. Eles não estão preocupados com o evangelho nenhum. Então, eles estão com inveja da forma que eu falo e vocês escutam. Eles querem isso para eles, mas para interesses pessoais e não para a propagação do evangelho. Certo? Então, eles não têm zelo. Da mesma forma que Paulo se espanta, da mesma forma que vocês me espantam de não ter zelo e um cuidado com tudo aquilo que foi repassado para vocês. Né? E no final desse trecho, ele dá aqui um tom, né, para deixar assim bem, como ele estava perplexo, ele dá um tom. Ele fala, né? Olha, palavra nenhuma escrita, se eu que escrevesse palavra nenhuma que eu escrita, poderia demonstrar o sentimento que eu tenho agora sobre essa carta que eu escrevo para vocês. Então, o meu desejo era estar aí pessoalmente entre vocês. Isso é, o que eu falo é tão real, é tão de verdade, tem tanto significado, que eu não conseguiria colocar em palavras. Né? Poderia ser que com minha presença aí entre vocês eu conseguisse demonstrar a intensidade do que eu estou falando. Tá claro ainda? Tá claro? Tá rápido? Tá devagar? Tá compreensível? Né?
Tá quase uns episódios de um seriado, tá dando para acompanhar, não tá? Então, pronto. Pelo que eu estou entendendo aqui, o objetivo está sendo alcançado, porque tudo isso aqui que está sendo dito é para traçar um plano. Como falei, Paulo é um pregador estrategista. Ele está traçando um plano para depois ele vir com as partes práticas. Porque senão isso aqui, você está vendo que a gente tem que dar uma explicação, falar um pouco mais, para poder uma compreensão, né? Então, para eles era diferente, poderia estar muito longe também. Né? E as palavras que ele está falando é bonita, que eu estou lendo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, mas ao certo o que é. Né? Mais na frente ele finaliza com a questão prática. Olha, é isso, assim, assim. Né? Não deixa dúvida. Tá? Então, vou seguir. A gente está quase concluindo o terceiro aspecto, né? Lembre, o histórico, o dogmático e o prático. Tá certo? A gente está quase concluindo essa questão dogmática, a questão teológica, os temas da carta de Paulo, para ir para a parte prática. Está bem pertinho. Agora vai ser no contraste das descendências. Eu estou me demorando um pouquinho em algum conteúdo, porque assim, quando eu leio a carta de Paulo, eu vejo muitos elementos que às vezes eu me perco. Né? Olha o que ele falou. Fala de escravo. Né? Então, se eu não der contextualizado, eu não vou entender muita coisa. Fala de liberdade. Não vou entender muita coisa. Agora fala, vocês trocariam os olhos por mim. Fala de enfermidade. Então, eu não entenderia muita coisa. Então, eu jogo esses elementos que é para vocês terem uma abertura e uma compreensão. Da mesma forma que essa agora. Por exemplo, ele vai falar de Agar e de Sara. Vai falar de Ismael, né, Israel. Isso é, do filho da escrava e do filho da herdeira. Se você não tiver uma compreensão, você fica... Meu irmão Paulo, ele bagunça, ele fala tanta coisa que eu acho que só ele mesmo para entender. Mas não é bem assim. Tem um projeto, por isso que eu estou me demorando em alguns assuntos, como esse agora. Vamos seguir. Estamos no capítulo 4, vai ser agora do versículo 21 a 31. Tá? Diga-me, vocês querem estar debaixo da lei e não escutam a lei? Pois está escrito, Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da mulher livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, enquanto o filho da mulher livre nasceu em força da promessa. Essas coisas têm sentido simbólico. De fato, as 2 mulheres são as 2 alianças. Uma é a do Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão e que é representada em Agar. De fato, o Sinai está na Arábia, que corresponde a Jerusalém agora e que é escrava junto com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre, e esta sim é a nossa mãe, porque está escrito, alegre-se, estéril, você não dava à luz, grite de alegria, você que não conheceu as dores do parto, pois a mulher abandonada terá mais filhos que a mulher que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, assim como Isaque. Mas, como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, do mesmo modo acontece agora. No entanto, o que diz a Escritura? Expulse a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não receberá a herança junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da mulher livre. Né? Isso é, Paulo ele usou aqui ele usou uma escrita bíblica, usou uma passagem, né? Contou uma história para fazer uma analogia. E antes de falar a reflexão, eu digo, ele queria chegar onde? Nesse ponto final. Ele queria dizer o seguinte, que o filho da escrava vai ser expulso junto com ela. Né? Agora vamos entender. Ele foi esperto, foi. Ele fez todo um traçado teológico, bíblico, né? Baseado na Escritura, no Antigo Testamento, e agora, para fazer uma colocação. O que é que Paulo realmente queria? Né, trazer essa questão. Aqui nesse trecho, ele continua, né? Deixa eu só ver se eu passei. Né? Ele continua nessa questão do escravo e da livre, né? Aí ele traz uma alegoria. Ele faz uma comparação aqui, né? E ele diz no texto, aquela parte assim, no sentido simbólico, não foi eu que falei aqui não, é no texto, tá? Ele fala no sentido simbólico. Então ele faz essa alegoria no sentido simbólico a respeito de Sara e Agar, né? E ele faz assim um contraste das 2 descendências, né? Onde uma é da escrava, filha de Agar, e a outra é da liberdade, filha da promessa, representada por Sara, né? E se dirige aos que abandonaram o evangelho. Olha, tá tão compreendendo. Eu acho que alguém já deve ter conseguido. Ah, ele tá montando agora um golpe que ele vai dar, né? Ele está aqui, aqueles que abandonaram o evangelho pregado, né? E agora os que estavam deixando, eles chamam de incoerentes.
Como é que vocês são incoerentes? Vocês querem estar debaixo da lei, mas não cumprem a lei por completo? Esse ponto eu vou deixar só aqui um asterisco, que mais na frente a gente retoma. Né? Aí ele faz essa comparação, né, da liberdade, escravidão, promessa e herança. Ele resume a história, né, de Sara e Agar, dá destaque ao fruto. O filho Ismael, né, que é o filho da escrava de Agar, e Isaac, que é o filho da livre Sara. Um nasceu segundo a carne e o outro nasceu na força da promessa. E ele traz a citação bíblica, né, que os filhos da escrava, a questão era essa toda, ó, os filhos da escrava serão expulsos. Ou seja, ele está falando aqui para os gatos, da importância. Escolham o seu lado. Né? Escolham o seu lado, porque todos nós somos filhos da mulher livre. Então, escolham os seus lados. Lembrando, quem escolher o lado da escrava vai ser expulso. Aí ele fala, aqui, né, ele quer mais uma vez trazer nesse contexto bíblico, né? Ele está reforçando, aquele que aderir à mensagem, aquele que fizer a escolha coerente, aquele que crê em Jesus Cristo. Olha a inclusão. Lembra que eu falo do Paulo? Que é muita inclusão. Né? Olha ele usando nós. Aí ele finaliza. Nós somos filhos da livre e não da escrava. Olha mais uma vez o nós. Nós, judeus convertidos. Nós, pagãos, né, gentios convertidos. Nós que acreditamos e cremos no Evangelho, cremos e temos fé em Jesus Cristo. Ele fez todo esse contexto histórico, né, para dizer e exortar que escolham um lado. Mas lembrando, os filhos da escrava, junto com a escrava, serão expulsos. Isso é para todos. Então, abracem. Ficou compreendido? Você vê que é um texto enorme, né? Mas aí ele tem uma linha de pensamento, né? Bem mais clara. Está quase terminando esse momentinho aqui, tá? Aí eu vou só dizer a vocês, quando a gente, na verdade, estamos acabando já. Agora sim, no contraste das consequências. Deixa eu ver se não é o mesmo slide ainda. Depois daqui que eu passo para outro slide. No contraste das consequências. Vamos para a leitura do texto. Me afastar um pouquinho, que eu fico mexendo muito com a mão. Parece um guarda de trânsito, né? Fico só com a mão aqui. Parece que eu estou falando em Libras, né? Parece que eu estou ensinando. Mas não é, não. Aí tem hora que eu vejo só o vulto da minha mão passando na câmera. Deixa eu me afastar um pouquinho, pronto. Aqui para o texto, agora sim. No contraste das consequências. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Fiquem firmes, portanto, e não se deixem prender de novo ao jugo da escravidão. Olha ele batendo. Eu prometi que eu não vou interromper a leitura do texto, já interrompi, então vou continuar. Ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, lhes digo, se vocês se fazem circuncidar, Cristo de nada lhes adiantará. Insisto de novo, a todo homem que se faz circuncidar, ele é obrigado a observar a lei toda. Vocês que buscam a justiça na lei, romperam com Cristo e caíram para fora da graça. Nós, com efeito, aguardamos ansiosamente no Espírito a esperança daquela justiça que vem da fé, pois em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, e sim através do amor. Vocês corriam bem. Quem foi que pôs obstáculos, impedindo-os de obedecer à verdade? Quem os convenceu a mudar de atitude? Não foi aquele que chamou vocês. Pouco de fermento faz fermentar a massa toda. Eu confio no Senhor que vocês não pensarão diferente de mim. Mas quem os perturba sofrerá condenação, seja quem for. Quanto a mim, irmãos, se eu ainda pregasse a circuncisão, porque eu ainda sou perseguido. Nesse caso, o escândalo da cruz estaria eliminado. Que se mutilem de uma vez aqueles que estão perturbando vocês. Né? Bem denso, tá? E eu vou dar uma ênfase mais uma vez. Quando eu falo aqui de carne e espírito, ainda essas questões aqui mais dogmáticas, fica um pouquinho longe. Mas mais na frente nós vamos tratar de forma mais prática e fica compreensível. Você não fica assim, no espírito, então eu estou, naquele momento que eu estou levitando, meditando, você se coloca muito longe, não é bem isso aí não. Tá? São coisas práticas, ações práticas e reais e próximas das que nós podemos ter, das que nós devemos ter. Tá? Então vamos lá. Frei, ele aí como a gente fala, né? Não contou pipoca não. Ele falou mesmo, né? E com peso. Esse trecho aqui, né? Depois
de forma bem mais explícita, ter sido mostrado as referências, né, das diversas formas de contraste de escravidão e de liberdade, ele, depois de ter expressado, ele expressou todo esse contraste de escravidão e liberdade. E agora ele começa com um grito. Né? É um grito de liberdade, assim, é um grito eufórico que vem, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Né? Então já inicia assim. Então esse trecho, ele é praticamente usado para fazer uma passagem da forma dogmática para a prática. Né? Então ele começa, né, dessa forma, com esse grito, né, com essa exortação, é para a liberdade que Cristo nos libertou. E aqui ele vai fazer essa passagem, tá? De conseguir colocar as consequências de seguirem o evangelho pregado por Paulo ou o falso evangelho. Isso é, ó, as consequências. Se você seguir o evangelho, né, que é o de Jesus Cristo pregado por Paulo, a consequência é essa. Seguir o evangelho, o falso evangelho, que nem é evangelho, é falso, nem se chama de evangelho, né, que é pregado pelos que estão pervertendo o conteúdo passado, é outra consequência. Né? Então, aqui, qual vocês preferem? Como vocês vão optar? Né? Começa com a exortação. Então, nessa passagem, ele inicia com essa exortação. Ele fica, fiquem firmes. Olha, ele começa, fiquem firmes. Né? Seguida disso, ele faz uma rica argumentação teológica, né? Que é todo esse contexto. Você vê que ele fala, é para a liberdade que Cristo libertou, aí ele exorta, fiquem firmes. Aí ele faz toda uma contextualização, né? Bem teológica, bem densa, né? Para depois fazer essa passagem para a parte prática. Né? Aí ele fala, não se deixem prender, ou seja, não voltem para o jugo da escravidão. Isso é, tomem uma atitude. Tomem uma atitude, mudem de vida. Né? Voltem para a liberdade, para a real liberdade. Certo? Então, assim, as palavras dele são bonitas, né? Fiquem firmes, isso é, está forte, fiquem firmes, fiquem fortes. Né? Não se permita voltar para o jugo da escravidão. Né? Não se permita. Tá bom? Então, eu gosto sempre de falar expressões, né? Julgo, a gente usa muito, escuta muito isso na Bíblia, né? Lembra que são questões práticas? Né? São questões práticas. O jugo é aquela madeira que é colocada aqui no animal, para ele poder puxar um fardo. Certo? Então, o jugo é aquela madeira, tá? Agora, eu vou fazer uma comparação que eu sempre falo quando eu estou falando de direito canônico por curso de noivos, eu digo, por isso que o casal é o cônjuge, né? São dois que carregam o mesmo jugo, tá? Então, o jugo é essa madeira para carregar um fardo. Só que a gente tem que lembrar das palavras de Jesus, né? Meu jugo é suave, isso é, não machuca, e meu fardo, a missão dada, é leve, tá? Então, Frei, não está fora de contexto que você está falando, não? Não, porque mais na frente ele retoma a questão de jugo, né? E essa questão de fardo, e como eu queria contextualizar, olha o jugo da escravidão, isso é, do escravo que vai colocar um jugo para carregar de forma escrava o que é colocado, aquele peso, né, tudo aquilo ali. Então, abre esse parênteses aqui, pega essa compreensão aí que mais à frente a gente consegue fazer uma reflexão sobre isso. Tá? E aqui, ele retoma várias vezes o problema específico, né? Por várias vezes ele retomou. Principalmente, qual o problema principal que ele retoma aqui? A circuncisão. Porque Paulo, ele se faz entender que a circuncisão era visto como o caminho para a justificação e não a fé em Jesus Cristo. Então, várias vezes, por várias maneiras, ele toca isso, a circuncisão. Isso é, de nada vale sem a fé em Cristo. Então, não é a circuncisão, não é a prática da lei. Quando ele for na forma prática, vocês vão entender, Frei, por que é que ele questiona tanto, então, essa questão das práticas? Daqui a pouco a gente vai compreender. Né? Então, é o quê? É a fé em Jesus Cristo. Tá? E aqui ele relata 4 consequências a respeito da escolha errada. Né? A escolha certa ele está sempre dizendo qual é. E da escolha errada? Primeiro, Cristo não lhe adianta de nada. O que é Cristo não adiantar nada para uma pessoa? Ela não ser justificada, ela não ter salvação. Por quê? É só ele que basta. É ele que é o caminho. É ele que justifica, a fé dele que justifica. Então, uma consequência do evangelho errado, Cristo não lhe adianta. Certo? Outra, obrigatoriedade da observância da lei. Jugo da escravidão, lei por lei, obrigatoriedade. Não aquela lei educativa, pedagoga, que lhe leva até a plenitude, que lhe leva até uma fé em Jesus. E sim uma lei obrigada. Isso é, fardo, peso, escravidão. Uma terceira consequência, o rompimento com Cristo. Aqui é mais óbvio, né? Se você não escuta a sua palavra, não escuta o seu mandamento, não escuta o seu evangelho, você não adere a fé a ele, e sim as práticas, você fez o quê? Rompeu com ele. Então, se você rompe com Cristo, você vem para a quarta consequência, que é o quê? Você fica fora da graça.
né? Então, numa escolha errada, a escolha errada, né? Ele está dizendo aqui, vocês precisam fazer uma escolha. O evangelho que eu lhe preguei ou esse falso evangelho. Mas olha as consequências de seguir o falso. Cristo não lhe é nada, você vai ficar escravo da lei, obrigado pela lei, você rompe com Cristo e você fica fora da graça. Tá? Então, cabe aqui ainda, né, nesse trecho ainda, esse texto é bem repleto, porque, como eu falei, é um transitório, tá vendo? É um texto de passagem, então ele tem muitos elementos. Cabe aqui ainda trazer o outro um destaque, né? Ele fala de escândalo da cruz, né? O escândalo da cruz, que foi perseguido pelos seus, por pregar o Cristo crucificado. A gente fica assim, Frei, mas eles não acreditavam no Cristo crucificado, no Messias? A questão não é bem essa. A questão é que eles acreditavam, mas não faziam a ligação disso, né, como essencial, e sim prática da lei, circuncisão. Né? É tanto que se Paulo tivesse, se a pregação de Paulo fosse diferente, fosse pregar as práticas, fosse pregar a circuncisão, ele não estaria sendo perseguido. Ele coloca na carta, né? Se eu pregar a circuncisão, eu não estava sendo perseguido. Eu sou perseguido porque eu não prego a circuncisão. Eu prego Cristo na cruz, o escândalo da cruz. Né? Então, o mais pesado disso era justamente os falsos anunciadores, né, não querer aceitar isso, querer sempre atrelar as práticas da lei. Né? Que bater no martelo, uma lei que eles não cumpriam por completo. Mas Freires circuncidavam, mas a lei não era só circuncidar. Freires purificavam as mãos do alimento, mas a lei não é só isso. Aquela questão que foi colocada no encontro no exterior. Então, todos temos chances, todos estamos sob o jugo, né, da maldição da lei. Por quê? Porque ninguém pratica a lei de forma perfeita. Então, como é que eu posso colocar um jugo dessa força em cima dos outros se eu não carrego? Certo? Então, depois dessas colocações teológicas, né, ele retoma as exortações, né, e aqui a gente inicia o próximo bloco, né, que é apresentado de forma mais prática. Eu não sei, eu vejo aqui, eu não sei se é a condução do Espírito mesmo, porque 8h30, né, mais ou menos, é o horário que a gente costuma fazer o intervalo. E agora a gente terminou, de fato, a questão, né, teológica. Então, aquela pausazinha com a água, para a gente esticar o joelho, para a gente vir de forma prática. E, ao mesmo tempo, ficar passando aqui na cabeça e no coração as coisas que estão sendo ditas. Combinado? 5 minutinhos para descansar? Que eu repito aqui, se eu não estou aguentando minha voz, imagine vocês. Então, vamos esperar um pouquinho, né? Daqui a pouco a gente volta. 5 minutinhos, tá certo?
falar assim baixinho para não acordar ninguém. Tô voltando, viu, gente? É para não assustar, né, o pessoal aí. Seu Zé Garcia, finalzinho quero ouvir sua voz. Estou prestando atenção, tá tudo direitinho. Acordadíssimo. No finalzinho quero ouvir Estou sua voz. acordado. A minha Bíblia, às vezes, aqui no texto, né? Não é no texto, tem uma conotação assim diferente, mas o sentido é o mesmo. Aqui, pelo menos, no quarto, de colocar adultos em Cristo, aí faz aquela relação entre a criança. Aí depois o apelo pessoal de Paulo, é aquele comentário que ele faz. Aí vem a questão da escravidão e a liberdade do capítulo 4. E no 5, nós temos aqui, no começo é a liberdade cristã, depois a vida segundo o Espírito. Então, eu acho que é no cabeçalho que tem aquela diferença. E, às vezes no texto alguma diferençazinha, porque a minha Bíblia é mais antiga, é a pastoral, é das edições paulinas, mas a edição dela é muito antiga, de 1990. Ela é uma Bíblia muito boa, ela faz uma introdução, faz um comentário sempre em cada capítulo e faz aqui no rodapé alguns comentários muito interessantes. Ela é uma Bíblia antiga, mas muito boa. Eu acredito que foi a pastoral mais atualizada que foi utilizada para o texto, né? Então, essa leitura é da pastoral mais atualizada. Por isso que às vezes há uma diferençazinha. Mas está tudo indo A gente pode retomar? Deixa eu dar uma Está tudo indo tudo bem, tá? Eu quero ver depois, HC, se na nossa prática da vida a gente vai conseguir tudo bem. A gente vai sair daqui na teoria, ó. Aí o desafio... Oi, eu li, viu? Eu li. O desafio vai ser a gente viver, mas a gente consegue. Junto a gente consegue. Como comunidade a gente consegue. Se a gente for viver sozinho, a gente não consegue, não. Nós estamos caminhando para isso. Tá vendo? Nós estamos caminhando para isso. Está vendo aquela retrospectiva, os estudos, depois vai colocar como vai ser a prática. Não é? Com certeza. Isso, exatamente. Entendeu tudo. Eu vou dar continuidade aqui, tá certo? Então, como eu falei para vocês, né, a gente passou pela questão, né, argumentação histórica, tá? A gente passou pela argumentação, né, que chama de dogmática, né, teológica, que você viu que a parte mais densa, né, de conteúdo, primeiro ele fala um contexto histórico, depois traz o conteúdo, que a gente vê a questão da liberdade, né, a filiação divina, a igualdade diante de Deus, essa questão da lei, então, questão de Cristo na cruz, muito teológico, né? E agora ele traz isso de uma forma mais prática, né? De como agir isso na prática. Porque até agora a gente ficou carne e espírito, né? Mas aí a gente vai dar uma retomada, tá? O próximo ponto, que ele vai começar, né? A argumentação prática. Aí, ó, a argumentação prática, o título não poderia ser outro, né? Vivendo na liberdade. Isso a palavra vivendo em si, ela já traz esse movimento, né? Da prática, da vivência. Tá? Então, vivendo na liberdade. Só que não é uma liberdade qualquer. Né? Essa liberdade, ela tem um limite. Porque se você tratar como liberdade de qualquer forma, não é liberdade, é libertinagem. Então, Paulo tem essa preocupação também, ele vai pontuar. Então, vamos lá para o texto. Né? A gente está no capítulo 5, né? Que agora, como está ao final da carta, vai do versículo 13 do capítulo 5 até o versículo 17, né, do capítulo 6. Aí alguém muito atento vai dizer assim, mas Frei, vai até o capítulo 6 vai até o versículo 18. É porque ele guardou para a bênção final. Aí fecha a carta. Bom, então vamos lá. De fato, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas que a liberdade não sirva de pretexto para a carne. Ao contrário, por meio do amor, põem-se a serviço um dos outros. Pois a lei toda está completa num só mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, tomem cuidado, irão acabar destruindo-se mutuamente. Você conseguiu entender o peso agora? Vocês já viram? Olha, ele já dá instrução prática. A prática que ele fala aqui: amar o próximo como a si mesmo. Você já percebeu que não é mais obra disso, obra daquilo, já é mais prático. Amar ao próximo como a si mesmo. Ainda faz uma ressalva aqui. Se vocês se degladiarem,
né? Se vocês ficarem aí se mordendo, a tendência é a destruição total da comunidade. Tá? Então, você já deu para perceber que o teor é outro, né? Aqui a fala já vai ser outra. A fala já vai ser forma sem metáforas, sem analogias, já de forma bem mais prática mesmo, certo? Então, nesse primeiro ponto, né, ele traz aqui os limites da liberdade, né? Esse bloco agora que ele apresenta dos limites, né, ele já trata a liberdade, né, de forma de indicar preceitos a serem praticados. Né? Primeiro ele fala o que deve ser evitado. Então, já são instruções, já. O que deve ser evitado. Então, ele começa da forma negativa. O que é que tem que ser evitado? Aí, depois, ele apresenta, né, o que deve caracterizar essa liberdade. Né? Ele exorta que a liberdade não deve ser pretexto para servir a carne. Aquilo que sirva para as fraquezas e desejos humanos. Isso é, você não pode usar esse termo liberdade, essa questão de liberdade, para servir a carne. Então, isso não deve ser feito. Né? O que seria servir a carne? Essas questões voltadas para aquilo que é a fraqueza humana, né? Os desejos humanos, as paixões, essas questões que me trazem para as obras da carne, que eu não vou adiantar o tópico seguinte. Tá? Então, interessa o seguinte. Então, a vivência dessa liberdade, como é? Então, ele fala, a forma de viver essa liberdade é na obra do Espírito, né? De tudo aquilo que leva a atitudes igualitárias. Né? É tudo aquilo que é condicionado pelo amor. Ou seja, o mandamento do amor aqui, como ele traz, né? O resumo da lei se torna no mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros. Né? Então, é como se a lei do amor agora, ela é um sumário. Isso é um índice, é a indicação, né, da lista de toda a lei diante desse mandamento que Paulo agora alertou. Né? Só que ele traz assim, ó, olha, mas qualquer ação contrária a essa, né, isso é, uma vivência de discórdia, questões mais práticas, né? Uma língua que é mais ferina, um momento em que persevera e o foco é o eu, nunca o nós. Né? Essas atitudes que trazem a discórdia, isso aqui é perigoso, porque ele fala que nessa linha a comunidade toda está fadada a uma destruição total. Ele não fala uma parte, ele fala uma destruição total. Né? Você lembra que em alguns evangelhos Cristo fala, né, o que acontece com um reino dividido, que não se sustenta. Né? Então, está fadado ao fracasso, à destruição, qualquer atitude de discórdia. Como é que tem que ser a vivência da liberdade? Tem que ser na vivência do Espírito, né? Na vivência do amor. Tá? Mas não é aquele amor também muito romantizado, não. É o amor real, é o amor, assim, o amor ao próximo. Aí ele vai colocar aqui na carta essas questões, né? Os próximos 3 pontos, vocês estão situando aí, tá? Ó, no conflito da liberdade, as obras da carne contra a liberdade, o fruto do Espírito, sinal da liberdade. Esses 3 pontos aí, eu não vou separar porque o trecho é pequeno e o conteúdo é o mesmo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ler eles em tira. Tá certo? Eu disse, perguntei se está certo, mas esqueci de olhar aqui, então tá certo. Tá? Então, vai ser uma tira agora na leitura de 3 tópicos e uma reflexão dos 3 juntos. Tá? Então, ele vai. Deixa aqui, não, pronto. Eu lhes digo, vivam segundo o Espírito, e não satisfaçam os desejos da carne, pois a carne tem desejos contrários ao Espírito, e o Espírito tem desejos contrários à carne. Ambos, de fato, se opõem um à outra, de modo que vocês não fazem o que querem. Porém, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E as obras da carne são bem conhecidas: união ilegítima, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, briga, ciúme, raiva, discussões, discórdias, sectarismos, invejas, bebedeiras, farras e coisas semelhantes a essas. A respeito delas, eu já lhes falei, e volto a preveni-los. Os que praticam tais coisas não terão como herança o reino de Deus. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, bondade, generosidade, fé, humildade e domínio de si mesmo. Contra essas coisas não existe lei.
né? Então, como eu falei para vocês, eu ia ler um ponto, vocês perceberam, né? Ele fala que a vivência da carne e do espírito são contrárias, não é isso? A vivência de uma é contrária à vivência da outra, aí ele elenca a vivência da carne e elenca a vivência do espírito. Isso aqui não é estranho a vocês, porque eu já toquei nesse assunto no primeiro encontro, mas eu vou retomar, né? Então, esses 3 trechos aqui seguintes, né, que a gente leu agora, eles direcionam para uma vivência nas obras do Espírito. Esse é o direcionamento que ele dá. Tá? Ele lista a da carne e do Espírito, mas ele está direcionando para a vivência no Espírito, né, e não pela obra da carne. Então, aqui, Paulo, ele traz essa listinha, né, ele faz uma listinha do que seria viver conforme a carne, que eram práticas comuns do seu tempo, né, e que a gente pode ver que também são comuns do nosso tempo. É isso? Ele não traz diretamente essa questão aqui que eu queria enfatizar para vocês compreenderem. Paulo ele não traz aqui diretamente as práticas da obra da lei. Né? Porque você viu, ele falou as obras da carne, ele não falou circuncisão, ele não falou práticas de purificação da mão, ele não tocou nessas questões. Diretamente não. Né? Diretamente não. Isso é, ele não traz de forma direta as práticas da obra da lei. Né? O que é tanto rebatido na carta? O que é a questão, como eu falei, o que ele traz aqui é a incoerência da prática da lei pela lei. Né? Um zelo imenso por questões, né, das obras da lei, de coisas externas, e ao mesmo tempo o fato de negligenciar nas práticas a obra da carne. Isso é, eu me circunciso, eu faço a circuncisão e minhas atitudes são aquelas ali. Atitudes egoístas, né? Atitudes que de uma forma que ofendem a Deus e ao outro. Então, mas eu lavo minhas mãos antes de me alimentar, eu faço a purificação ali do rito deles. Faz, mas em compensação, isso e aquilo. Então, o que o Paulo traz aqui é a incoerência na vivência da lei. Né? Uma lei que deveria ser tutora, pedagoga, me levar à fé em Jesus, eu quero legitimar para eu colocar em cima dos outros atitudes e ações que eu não pratico. Isso é incoerência. O que Paulo o que ele está aqui denunciando aqui, né, é a incoerência. Aí você lembra que eu falei que essas práticas da carne eram coisas de tempo de Paulo, mas você consegue enxergar essa situação na realidade, na nossa vida atual? Por isso que eu falei, essa questão agora prática, a gente consegue abrir mais, a gente consegue ampliar um pouco a compreensão e o entendimento. A gente consegue já fazer, atualizar por nossos tempos, tá? Então, dessa forma, né? Como eu disse, foi colocado no primeiro encontro, né? Eu elenquei algumas coisas, eu fiz um resumo, e para não mudar, eu trouxe aqui tal e qual eu coloquei lá, né? O que foi que eu trouxe no primeiro encontro? Essa questão de carne, a gente leva muito para a questão sexual, né? Parece que a gente fecha a questão da obra da carne nessa questão do prazer, do erótico, a gente fecha nisso. É como se isso fosse a única forma de ofender. A gente se fecha nisso, né? Mas, na verdade, quando a gente fala carne, a compreensão deve ser essa também, lógico, mas é bem mais ampla. Eu estou falando daquelas coisas mundanas, né, carnais, aquelas questões egoístas, né, seja no ser, no ter, na questão financeira, aquelas atitudes possessivas. O meu foco em coisas temporárias, né, que perecem, que se estragam. E quando a gente fala de espírito, né, aquela coisa que eu falei também, a gente não está colocando em coisas distantes, são coisas práticas, são as nossas atitudes, os nossos atributos que se equivalem aos atributos de Deus, da bondade, do amor, da humildade. Então, quando eu falo de fruto do Espírito, é a forma que eu tenho que viver. Né? Eu tenho que viver assim o amor, eu tenho que viver a paciência, a mansidão, a acolhida da diversidade. Isso é, acolher o diferente de mim. Eu acho que isso aqui é um dos maiores desafios que nós temos, nós não acolhemos o diferente. Não acolhemos. Se não pensar igual a mim, se não se portar igual a mim, se não rezar igual a mim, eu não acolho. Eu não me contento em não acolher, eu tenho que atacar. Isso aqui eu acho que é o mais grave, eu não me contento. Porque poderia cada um viver a sua vida. Não, mas eu não estou satisfeito, eu preciso atacar. Eu preciso derrubar, eu preciso destruir. Porque ali eu não quero dividir. Então, as obras do Espírito, elas levam a compreensão, uma acolhida. Né? Isso é, me leva para atitudes solidárias. Quando você tem atitudes solidárias, isso lhe leva o quê? A uma empatia, uma abertura ao outro. Né? Isso te leva à igualdade. Isso é, somos filhos de Deus. Somos filhos no Filho. Aí, nessa compreensão, vem o quê? O que Paulo recomendou no texto anterior. A questão que é a prática do amor ao próximo.
né? Então, não são as práticas da carne. O meu direcionamento são as práticas do Espírito, né? As práticas da carne, elas são todas egoístas, elas são todas perversas e todas elas machucam a mim, ao próximo, né? E a Deus na ofensa do próximo. Ela fecha, ela não inclui, ela exclui, ela divide, né? As obras do Espírito não. Me leva para uma ação solidária, me leva para uma abertura. É isso que Paulo está colocando com tanta insistência, né? Então não fique com papo de circuncisão, circuncisão, né? Se você pode até ser circuncidado, mas você não acolhe. A questão que Paulo está colocando é essa, né? Você não acolhe. Você é incoerente nas ações. Você não pratica a lei e quer impor a lei aos outros. Eu creio que dessa forma, ele falando mais prática, fica mais compreensivo essa questão de carne e espírito. Ah, Frei, realmente ali, ele estava colocando a questão teológica, dogmática, né? Mas agora não, agora a forma prática das ações, das atitudes, do meu ser. Tá? Ficou compreendido? Posso continuar? Pronto. Então, dessa forma, a gente chega no próximo ponto, né? Qual é o próximo ponto? Eu falei o conflito da liberdade, as obras da carne contra a liberdade, né? O fruto do Espírito, questão da liberdade. E eu fecho esse ponto indo para onde? Na máxima da liberdade. Isso é, no auge da liberdade, no ponto alto, que é essa próxima leitura aqui, que é bem simplesinho. Olha aqui como é que tem, ó. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne junto com suas paixões e desejos. Ponto. Um versículo nesse pontinho. Mas aqui ele traz, né, a máxima dessa liberdade, dessa vivência, né, em um pequeno pontinho desse. Né? Foi o que é que ele coloca aqui. Ele trata aqui ainda do mesmo tema, né, ainda do mesmo tema. Mas, por dignidade, a gente separa e aborda de forma separada esse versículo. Ele traz aqui a conclusão, né, o desfecho dessas listas apresentadas, né, de obras da carne e fruto do Espírito. Ele elenca ali, e nesse versículo ele faz um fechamento. Né? Ele fala, é o princípio básico da liberdade. Né? Eu vou repetir aqui o texto, que é curto, né? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne junto com suas paixões e desejos. Né? Quem são os de Cristo Jesus? Quem são? Todos aqueles que creram no Evangelho. Judeus e gentios. Eu, você, o outro. Né? O que é que eles fizeram? Crucificaram a carne e suas paixões. Ou seja, a carne já foi crucificada em Cristo. Essas realidades já foram superadas nele. Né? E a liberdade que ele nos deu nos dá força para superar e seguir o Espírito, não ser escravo da carne. Por quê? Porque nós cremos em Jesus. Isso aqui, não se iluda, é um desafio. É para você escutar o que você está falando. Você escute o que você está falando. Então, os de Cristo crucificaram a carne com Cristo. Né? Que no ponto seguinte, ele vai dar essa ênfase da questão, ele faz uma conclusão, né? Se isso, aquilo. Ele faz nesse próximo ponto. Tá? Eu acredito que não preciso mais falar, né, da questão prática. Eu acho que está bem claro, né, a praticidade das colocações. Eu acho que está bem assim, bem nítido, né? Paulo realmente ele se colocou ali, ele deu autoridade para a sua fala. Primeiro ele deu autoridade para a sua fala. Ele enviou, se colocou em comunhão com a igreja, né, lá com os notáveis, né, trouxe todo o conteúdo teológico e agora está dizendo como é possível viver isso e a forma de viver. Então vamos dar o próximo passo. Agora eu acho que o slide mudou. Sim, mudou. Que é o nosso penúltimo slide, né? Que a gente já fica com saudade. Eu vou ler mais assim que eu vou passar mais tempo aqui com você. Bom, então ele continua, né? Agora é a lógica do viver pelo Espírito e liberdade. Tá, foi dito aí a forma de viver no Espírito. Foi dita essa questão, né, de crucificar a carne ali com Cristo, né? E isso, qual é a lógica, a conclusão lógica disso? Ele vai colocar agora. Né? Se vivemos pelo Espírito, sigamos o Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e invejando-nos mutuamente. Né? Ele continuou o desafio que eu falei na anterior, né? Isso é, ele ainda está falando dos limites da liberdade, né? Ele fala nesse trecho aqui, ele fala a conclusão lógica, fazendo a exortação. E ao modo de vida aderido, né? Mais uma vez ele usa nós. Então, fique sempre atento à leitura de Paulo, para quem está falando. Quando ele fala nós, lembrando, ele está colocando tudo. Isso é, você também que se acha que é o dono da verdade. Nós, todos. Está colocando para todos. É para mim, para você, para todos. Nós. Ele não exclui aqui.
E quando ele quer exortar de forma direta, ele fala vocês, né? Que geralmente é para dar um direcionamento mais direto, ou uma voz mais branda, ou para destacar algo que aquela comunidade já tem, que ele quer relembrá-la para ela poder voltar a seguir no trilho. Mas aqui ele usa o nós, né? O pronome na terceira pessoa, ele se inclui na comunidade de Gálatas, né? No significado que a exortação é para todo, né? E aqui vem um lembrete, aí ele lembra de forma bem assim, singela, né? Ao mesmo tempo pesada. Ele fala, já que vivemos, então sigamos. Ou seja, vamos ser coerentes. Já que o Espírito vive em nós, né? Já que vivemos na liberdade do Espírito, então sejamos livres. Não queiramos, então, viver na prisão, né? Sejamos livres, né? Não na libertinagem, e sim na vivência dos seus frutos, dos frutos do Espírito. Naquela forma de viver ali, na bondade, na acolhida, na mansidão, no amor, no acolher o diferente. Vamos ser coerentes. Você está dizendo que é do Espírito, que é de Jesus Cristo? Porque quem é Jesus Cristo crucificou a carne junto com ele. E quem vive no Espírito, vive dessa forma. Então aqui, ele vem lembrar e vem trazer e diz, sejamos coerentes. Isso é, que as nossas palavras, que o nosso discurso não seja um discurso vazio. Que as minhas práticas falem muito mais do que as minhas palavras. Que o testemunho, que a pregação seja além do falar, seja no agir. Então, hajamos, tenhamos nossas ações coerentes conforme o Espírito, né? Isso é, se seguimos, então sejamos. Tá? Aí no final ele reforça, não sejamos arrogantes, não nos invejemos uns aos outros, né? Sejamos recíprocos nos frutos do Espírito, nessa vivência generosa, solidária e mútua, né? Então, essa questão de não ser arrogante, isso é, viva porque essa foi a sua opção. Não que isso vale colocar numa situação superior a outra pessoa. Né? Aqui ele lembra, viva, mas não seja arrogante. Certo? Não se coloque de uma forma superior ao outro. Viva com coerência. Né? Dessa forma ele consegue manter essa condição de igualdade, igualitária. Porque vamos ser solidários. A solidariedade aqui vai ser mútua. Né? Então ele fala de forma contrária, né? Não nos tornemos arrogantes. Né? Como é que eu posso me tornar arrogante? Provocando uns aos outros, invejando-nos mutuamente. Isso é, a questão de ser mútuo, a questão dessa vivência aqui é para manter um gesto solidário, é para manter a unidade, de forma igualitária. Tá? Ficou claro? Como está na forma prática, eu estou sempre pisando, parando, eu venho aqui, olho para a cara de vocês aqui, ver se estão dormindo, se não estão, porque a gente está na prática. Né? Então, nosso direcionamento prático é esse agora, então a gente não pode dormir, não. A teoria depois você vai ler e vai lembrar, mas na prática, então, por isso que eu estou sempre aqui, eu estou falando até mais alto. Daqui a pouco um dos freis vão bater aqui na porta, perguntar se eu estou bem, pelos gritos. Pronto, então vamos lá. Deixa eu olhar aqui o slide de novo. O próximo passo, né? Ele acabou de falar da lógica. Depois ele vem a liberdade e a restauração na comunidade. Irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais, eu vou até lembrar, vou ler de novo, que eu falei de quanto que eu gaguejei, só para fixar aqui, né? Vocês que são espirituais devem corrigir essa pessoa com espírito de humildade. E você, cuide de si mesmo, para também não ser tentado. Carreguem o peso uns dos outros. E assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Pois, se alguém não é nada e pensa ser alguma coisa, está enganando a si mesmo. Cada um examine a própria conduta, e então terá motivo de se gloriar em si mesmo, e não se comparando a outras pessoas, pois cada um terá o seu próprio fardo para carregar. Jugo, peso, fardo, né? Eu queria trazer essa questão, por isso que eu expliquei lá, para poder trazer aqui. Né? Isso é, ele provoca ainda mais um pouquinho, tá? Ele provoca como? Vocês que são espirituais, vocês que aderiram a Jesus, vocês que creem no Cristo, vocês que receberam o anúncio do Evangelho, nós que somos batizados, nós que somos espirituais, nós que somos católicos, temos uma caminhada, nós, né? Ele fala na cutucada,
vocês que são, façam assim. Né? Assim como, aí ele vem aqui, né? Ele segue aqui uma lista de ações práticas, de como viver, né, igualitariamente. Como é? Como suportar uns aos outros? As questões estão bem práticas colocadas. Paulo aqui ele apresenta situações possíveis, né, e práticas que seriam fáceis de dizer. Ele não está dizendo que isso está acontecendo lá. Ele já está vendo, olha, isso aqui é possível de acontecer. Isso são práticas aqui facílimas de acontecer e desviar. Né? Então, assim, ó, ele já apresenta situações práticas e reais que, assim, que podem acontecer e te desviar do propósito assumido. Né? Então, a falha do outro, a limitação do outro, a queda no pecado de forma involuntária, né, ou até mesmo voluntária, né, ele afirma, vocês que são espirituais, ou seja, vocês que vivem segundo os frutos do Espírito, vivem dessa forma indicada nas relações interpessoais. Isso é além de você e Deus, vivam dessa forma nas relações interpessoais. Né? E aqui abre um espaço maravilhoso, porque aqui eu não tenho como ignorar, né, de falar, principalmente nós de caminhada, né, que nós temos um nosso discurso belíssimo, nossas orações, a nossa liturgia, a gente celebra de forma impecável, a gente se coloca de joelho diante do Santíssimo ali, que a gente só falta ser arrebatado. Eu fico morrendo de medo, às vezes, de Deus me levar, porque eu já estou santo. Eu vivo dessa forma, né, na minha relação com Deus. E a minha relação com Deus no outro, nas relações interpessoais. Paulo está batendo na tecla para isso aqui. Isso seja compassivo, seja compreensivo. Né? Seja compreensivo com o erro do outro. Certo? Seja compreensivo. Né? Nessas relações interpessoais. Olha, seja compreensivo com você mesmo. A gente se cobra muito. Né? A gente tem uma vivência incrustada no pecado. A gente não se compreende, não, mas a minha fragilidade é essa. Então, como é que eu sou da minha fragilidade? Né? Então, cuide de você também. Cuide do outro, cuide de você, cuide da comunidade. De forma real. Porque é fácil cair no pecado. É fácil tender para o pecado. É fácil desviar do caminho. Né? Então, cuidem-se mutuamente. Mantenham no pé de igualdade e se cuidem mutuamente. É muito mais do que rito, é muito mais do que liturgia, é vivência de comunidade. Né? Eu costumo sempre dizer, o que trazendo para nós, é a paróquia. Né? No significado da paróquia, vizinhança, é a nossa vizinhança, é o nosso convívio. Então, vivamos bem, né? Sem julgar o outro. Aí ele continua, por que sem julgar o outro? Ele coloca aqui, né? Ele usa aqui a metáfora, né? De carregar o fardo, ou seja, sejamos compreensivos e acolhedores. Pois cada um, aqui ele não poderia passar. Eu trocaria assim, cada um tem uma vida para cuidar. Se cada um cuidar da sua vida, dá tempo para te lavar a roupa, assistir filme junto, bater palma. Isso cada um já tem o seu peso. Então cuide do seu peso. Né? Cada um, de acordo com as suas ações e por suas obras, em geral, na vida, vai prestar conta diante de Deus. Cada um vai ser responsável pelos seus próprios pecados diante de Deus. Então, eu não preciso estar colocando pecado, peso no outro. Eu tenho que cuidar do outro, carregar o peso dele junto comigo. Eu acho que uma forma mais prática dessa carta aos Gálatas, não falar para a nossa vivência de comunidade, eu não consigo ver. Não consigo ver de forma. Então, tenhamos relações sinceras, fraternas, comunitárias. Lembrando sempre, não é porque assim, não, eu sou pecador, não vou falar do pecado do outro, não, porque vai que alguém descobre o meu. Não, não é isso, não, é ser solidário. O pensamento é contrário. Eu sou fraco, eu caio. O meu irmão também pode estar na fraqueza e cair. Eu vou ajudar. Hoje eu estou de pé, amanhã eu não sei. Então, se eu ajudo o meu irmão a estar de pé, pode ser que um dia eu caia e precise de ajuda dele, e a gente vai se ajudando mutuamente. Tá vendo a questão prática da ação? Né? Tá vendo a atualidade do texto? E na vivência que nós temos, né, das nossas igrejas hoje em dia, não estou falando específico daqui, da nossa vivência de igreja, você está vendo a sabedoria do Espírito da carta a ser colocada para estudar esse ano, ser a carta aos Gálatas, a divisão dentro da igreja, movido por todas as questões e no direcionamento prático para igualdade, para compreensão, para a vivência do amor. Certo? Então, vou continuar aqui. Né? Isso cada um já tem um peso para carregar. E o seu irmão, como você também, você vai prestar contas diante de Deus pelos seus erros, pelas suas faltas. Então já é pesado para todo mundo, não precisa carregar peso para ninguém, não. Vamos começar a ajudar que é mais fácil. Tá? Aí vem outro ponto, né? A liberdade e a partilha com os mestres. Né? Esse ponto em si, ele não é muito explicativo, mas a gente consegue fazer estudos, mais ou menos, né? Então, assim, é bem simples. É um versículo. Quem é instruído na palavra,
reparta todos os seus bens com aqueles que os ensinam. Né? Essa expressão aqui, ela parece estar meio solta, né? Mas não se tem bem a certeza, né? Podia ser que Paulo estivesse escrevendo e na hora veio alguma lembrança de algo e ele colocou ali. Né? Isso é, teria um contexto, teria tudo, mas não tem algo específico. Na carta mesmo em si você não acha algo específico. Mas você pode fazer um link com antes e com depois. Né? Isso é, ele pode se referir a algo que veio na mente no momento, como ele pode se encaixar também no texto anterior. Né? Em que sentido? Isso é incluído nessa parte de carregar os fardos, né? Dos que têm necessidade, por exemplo. Né? O fardo do meu irmão tem uma necessidade, então como é que eu posso ali partilhar com ele? Como também, já adiantando, pode servir para o texto a seguir, né? No sentido de compartilhar os bens com aqueles que ensinam o evangelho. Compartilhar os bens com aqueles que ensinam o evangelho, que ensinam que o evangelho é semear no Espírito. Então, aqueles que estão semeando o evangelho no Espírito, né, você também dá uma ajudinha, você auxiliar. Né? Então, esse trecho aqui parece solto, mas ele tem um peso em si, como ele pode remeter, olha, então, que vamos ter essa partilhar com os mestres, né? Partilhar com os, esse termo anterior, né? Partilhar com os que estão necessitados, ou partilhar com os que estão na missão, que é o texto seguinte, que eu vou agora passar para a leitura, que a gente consegue fechar esse. Né? A liberdade e o princípio da retribuição. Não se iludam. Com Deus não se brinca. Pois cada um colherá o que tiver semeado. Quem semeia na própria carne, da carne colherá destruição. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem. Se não desanimarmos, no tempo devido, colheremos. Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos familiares na fé. Né? Então, vamos aqui. É uma exortação. A parte prática não tem como não ser exortação. Né? Paulo ele se dirige aqui aos Gálatas, ele fala, com Deus não se brinca. Né? Então, esse argumento aqui é um argumento paulino que ele está utilizando contra aqueles que estão brincando com Deus. Em que sentido? Pregando um falso evangelho, querendo causar discórdia, destruindo em busca de interesses pessoais. Tá? Eu sempre coloquei esse pessoal aqui distante. Vamos trazer para nós, né? Isso é, com Deus não se brinca. Nas nossas ações, nos nossos compromissos, na nossa vivência de comunidade, no nosso compromisso com o irmão, nosso compromisso com o que sofre, né? Com Deus não se brinca. Com o meu falso testemunho, tá? Não é só o que eu prego, é o meu falso testemunho também. Então ele me diz assim, com Deus não se brinca. É uma exortação para aqueles lá que estão deturpando o evangelho, né? Que até agora eu coloquei longe, né? Mas eu estava esperando esse momento para colocar. Por que é tão longe? Que pode ser cada um de nós. Na nossa forma de pregar, na nossa forma de viver, na nossa forma de testemunhar também. Quando eu dissemino a discórdia, quando eu falo algo diferente, porque eu quero que atenda os meus interesses e não o interesse do bem comum, né? Aí ele vem aqui e exorta, com Deus não se brinca. Né? Aqueles que perturbam e semeiam a discórdia, pregando um falso evangelho, incentiva os que fazem, né, o bem, incentivam aqueles a se desviar do caminho, a não fazer o bem. Com Deus não se brinca. Né? Aí ele fala, aqueles que incentivam e fazem o bem vão colher no Espírito. Incentiva a perseverar, a continuar a semear a prática do bem. Aí ele fala aqui, ele encoraja, não nos cansemos, não nos desanimemos. Vou traduzir aqui, força, coragem, perseverança. É duro, mas força. É que Paulo coloca, isso é, ele começa exortando, com Deus não se brinca, né? E diante do nosso cansaço, força, coragem. Nas palavras da carta, não nos cansemos, não nos desanimemos. Né? E ele continua exortando e incentivando. Enquanto ainda temos tempo, façamos o bem a todos. Quando é o tempo? Agora. O tempo de fazer o bem é agora. Por quê? O passado já passou, o futuro a Deus pertence. Qual é o tempo de fazer alguma coisa? É agora. Isso é, enquanto ainda temos tempo, façamos o bem a todos. Né? Não aos meus. No finalzinho ele pede, né? De principalmente aquele... Antes de pedir uma prioridade, daqui a pouco eu faço o link com o anterior, antes de pedir uma prioridade, ele fala, façamos o bem a todos. Quando? Né? Amanhã eu faço o bem. Enquanto eu ainda tenho tempo. Enquanto temos tempo. Né? Eu acho que esse tempo que nós vivemos agora de pandemia é bem claro e bem nítido para a gente como o nosso tempo é curto. Né? Como vem algo e avassala que não dá tempo mais para nada. Isso é, enquanto ainda temos tempo,
façamos o bem a todos. Tá? Essa indicação é bem geral. Essa indicação, ela inclui, ela abrange, ela acolhe, né? Mas ele finaliza aqui com a prioridade, principalmente aos familiares na fé, né? Nessa questão aqui, eu disse que aquele tópico anterior, né, de partilhar os bens, pode ser retomado a partilhar os bens com aqueles necessitados, ou também com uma coleta que Paulo encabeçou. Você lembra quando Paulo se encontrou com Pedro lá em Jerusalém? No concílio, você lembra e Pedro, olha, você pode, esse evangelho que você prega é o que eu prego. Você pode pregar o evangelho. Aí Paulo estava assim, ei, não esqueça dos pobres. Aí Paulo até comenta na carta, como eu poderia esquecer dos pobres se ele encabeçou uma coleta aos pobres de Jerusalém, né? Então isso aqui também pode ser uma exortação para aquela comunidade. Olha, nós estamos para cá, mas vamos ajudar os irmãos que sofrem, né? Lá os mestres, lá os que estão pregando, o povo que está sofrendo, né? Então não fica um pouco, como eu falei, um pouco obscuro, mas que se encaixa na reflexão dessa forma para não deixar de contemplar essa questão, né, que Paulo encabeçou da coleta de Jerusalém. Certo? E aqui, vamos partir para o penúltimo tópico, certo? Para o penúltimo tópico, que o time aqui está perfeito, 9 e 10. Qual seria? A liberdade sob a cruz de Cristo. Né? Vejam com que letras grandes eu lhe escrevo de próprio punho. Aqueles que querem aparecer na carne são os que forçam vocês a circuncidar-se. E o fazem só mesmo para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem mesmo aqueles que se fazem circuncidar observam a lei. No entanto, eles querem que vocês se façam circuncidar, para assim se vangloriarem da carne de vocês. Quanto a mim, que eu nunca me vanglorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem nada, e sim a nova criatura. E a todos os que seguem esta regra, que a paz e a misericórdia estejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. De agora em diante, ninguém mais me crie dificuldades, porque trago em meu corpo as marcas de Jesus. Tá? Então aqui, né, Paulo se encaminhou para o final da carta. Aí ele retoma a questão, ele fala muita coisa, mas ele retoma aquela orientação aos Gálatas, né? Fiquem atentos aos que querem perverter o evangelho. Isso é, não cedam, não se permitam confundir, o evangelho é só um. Então fiquem atentos a esses que querem semear discórdia, né? Agora, trazendo para a reflexão que eu fiz há pouco tempo, né? Não sejamos os semeadores da discórdia. Fiquemos atentos para não ferir o verdadeiro evangelho, né? Aí eu retomo aqui o que eu falei para vocês, né, nas questões passadas. Era costume os autores terem secretários, né? Isso é, ele ditar e ele escrever. Há quem diga que essa carta de Paulo, ela toda, né, algumas outras não, mas ela toda, há quem diga que foi Paulo que escreveu a próprio punho, né? E há quem diga que não, que ele estava ditando ali, escrevendo, mas naquela jeito que eu falei, numa tirada só. Mas nessa hora aqui, né, ele quer dar uma ênfase, ele pesa a caneta, ele quer aquela questão do pregador, né, ele quer trazer para um lado afetivo, quer dar um peso, ele quer usar uma hipérbole, ele quer engrandecer esse momento. Ele fala, eu escrevo com letras grandes e de próprio punho, isso é, o meu coração aberto, com tudo que eu acredito e creio, é que estou escrevendo essas coisas para vocês. Então eu escrevo de próprio punho, com letras grandes. Isso é, ele está colocando o sentimento, a vivência, a experiência dele toda nesse escrito aos Gálatas. Tá? Ele dá esse peso, né, ao escrever a carta. E ele alerta, né, para os que pregam o falso evangelho. Eles aí, ó, querem fama. Eles querem ter poder de influência sobre vocês. Eles querem buscar a glória. Eles querem impor a circuncisão. Né? Isso é, eles querem impor de uma forma que eles querem fugir. Eles não querem ser perseguidos. Porque se eles forem pregar a cruz de Cristo, vão ser perseguidos. Então, eles preferem a mordomia, eles preferem estar aí paradinho mesmo, eles preferem ficar na circuncisão. E eles forçam esse ato, né, num pretexto que é para cumprir a lei, que várias vezes colocou que eles não seguem, não amam, não acolhem, vivem todos aqueles critérios da carne. A única coisa que faz circuncidar é lavar a mão e pouca coisa. Né? Isso é, não segue a lei, quer impor. Né? Aí ele pega depois, ele muda o foco, né? Ele fala disso aí ele muda o foco.
para ele. Ele traz assim, ele fala dos pervertedores, agora ele fala para ele, né? Qual é o motivo de Paulo? Os meus motivos são contrários aos motivos deles aí. Os meus motivos são outros, são contrários, certo? Eu não quero glória, não busco me gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é, mais uma vez, né, esse foco dele, no que realmente dá justificação. Sim, eu quero me gloriar na justificação na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Na fé em Jesus. Isso eu me glorio na fé em Jesus. Né? Aquela questão da glória de Deus e não buscar a glória dos homens. Buscar a glória de Deus é ser um servo de Deus. Esse aí eu quero buscar. A dos homens, não. Né? Aí ele finaliza. Olha, de agora em diante, não me incomode. Né? Aí você fica entendendo. Mas eu acho que ele cansou, né? Não me incomode. Isso é, eu não tenho mais nada para falar. Tudo eu já disse, tudo que era necessário, tudo que é importante está nesse contexto da carta. Isso é, não me incomode, você não precisa me incomodar, não precisa me perguntar mais nada. Todo o conteúdo está nessa carta. Toda exortação, toda indicação, né? As obras do Espírito, toda a forma de viver está nessa carta. Aí ele fala, não me perturbe, não me incomode. Né? Tudo que eu falei, todo o necessário já foi dito. Né? E me deixe em paz. Ele fala, e me deixe em paz. Frei, eu não entendi. O que é que Paulo quer com essa carta? Ele quer exortar e quer que eles tomem uma decisão. Então, se não me, de agora em diante não me incomodem, isso é, eu não tenho mais nada para oferecer. Eu me dei todo, eu me esgotei, eu me fiz caneta, eu me fiz texto. Né? Eu escrevi de próprio punho, eu me abri aqui. Isso é, não me incomode. Tá? Me deixe em paz. Isso é, a decisão não é minha. Ele está jogando aqui. Me deixe em paz por quê? Porque a decisão é de vocês. O evangelho foi pregado, o anúncio foi feito, as exortações foram colocadas, os falsos profetas anunciadores foram desmascarados e demonstrados, a forma de conduzir, de caminhar foi apontada, e deixe em paz, não tenho mais o que escrever. Por quê? A decisão é de vocês, de cada um, você faz a sua escolha. Você quer permanecer nas obras da carne? Quer ficar lei por lei? Ou você quer viver no Espírito? Você quer viver realmente o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Isso aí, ele termina, né? A decisão é de vocês. Aí ele pega e fala, trago em meu corpo as marcas de Jesus. Né? E aqui vem um peso de toda a vivência, todo apostolado, toda a missão de Paulo. Né? E eu acrescento aqui, essas marcas, muito mais além do que as marcas físicas, sabe? As prisões, o cansaço, a enfermidade, e vem muito mais que isso. O que é que vem somando isso, Frei? Todo o sofrimento emocional que Paulo sofreu e suportou. Tá? Aí ele traz bem aqui, traga em meu corpo as marcas de Jesus. Né? Aqui é uma metáfora, é uma comparação. Não, a gente não pode ficar no texto, não, isso é, no meu próprio ser, em tudo que eu vivo, acredito e vivo, eu trago aqui mesmo todo esse peso da missão. Tudo que eu sofri e que suporta. Porque você sabe que Paulo foi até o martírio. Isso é, suportou o sofrimento. Suportou tudo. As prisões, suportou tudo. Então ele disse, eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Né? E a gente vai agora para o último versículo, tá? Que pode parecer que é só um texto em si, mas ele fala, né? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Isso é, esse encerramento, ele é típico das cartas de Paulo. Ele encerra sempre as cartas assim. Mas aí, ele faz uma saudação, né? E aqui não, foi de forma mais abrupta, assim, foi seco, né? Ele não mencionou nomes, né? Não fez saudação, como ele faz nas outras cartas. Ele só assim, com desejo sincero. Qual foi o desejo sincero dele? Que eles estivessem mergulhados na graça do Espírito ao acolher essa mensagem. Por isso que ele faz. Ele fala aqui, que esteja, né, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Estejam na sua vivência. Que vocês estejam abertos à vivência na graça. Que vocês estejam imbuídos na graça, vocês estejam mergulhados na graça para essa vivência, para acolher essa mensagem. Qualquer um? Não. Irmãos. Isso é toda a minha vivência, toda a minha forma de ser, a forma que Deus me vê a cada um de nós. Isso é irmãos. Aí finaliza com assim seja. Tá? Então, é um escritor fantástico, né? Paulo é um escritor fantástico. Num texto de
de um desabafo, né, de uma insatisfação, ele consegue traçar todo um conteúdo desse e consegue nos orientar, né, de uma forma tão bem orientada como foi na carta aos Gálatas. Deixa eu só voltar aqui para a telinha, para vocês me verem um pouquinho mais. Tá para cá. Deixa eu ver se eu boto para outra. Tá bom, aqui tá bonitinha essa. Então, meus irmãos, nós lemos e meditamos toda a carta aos Gálatas. Todo o ensinamento foi passado. Tá? Eita, Frei, dia 28, né? A gente só tem mais 2 dias para acabar o mês da Bíblia. Mas só que a nossa reflexão da palavra de Deus não é só no mês da Bíblia. Né? Nós tivemos a graça de Deus de fazer um estudo na carta aos Paulos, na carta aos Gálatas, né, de Paulo, que tem muito nos ensinar. Certo? Então, Frei, qual é o seu direcionamento agora? É que terminar esse momento aqui, que a gente possa fazer o quê? Uma leitura corrida do capítulo 3 ao 6, para eu fixar, e que em algum momento, de imediato não, deixa ecoar, deixa a cabeça pensar, deixa ver o reflexo de tudo que foi meditado aqui por nós, né, entre a gente, sobre as cartas, para depois você retomar uma leitura da carta aos Paulos, certo? E aí, você vai de forma mais prática nessa vivência. A dica, como eu estou caminhando na igreja, na minha comunidade, estou nas obras da carne e do Espírito, a minha vivência como família, a minha vivência na minha pastoral, a minha forma de ser igreja, a minha forma, eu estou cumprindo o rito só por cumprir? Tem sentido o que eu estou fazendo? Eu estou vindo à missa por vir, eu estou vindo me encontrar com Jesus? Eu estou servindo porque eu quero aparecer, porque eu quero ser visto, ou porque eu estou olhando o serviço? Por que aquela atitude do outro, a espiritualidade, a forma que ele reza, que ele pega, que ele fala, por que é que me incomoda tanto? Ele que tem que mudar, ou sou eu com a minha intolerância? Porque as obras do Espírito estão aí. Então todo o direcionamento foi dado. E nunca esquecer do quê? O eu também. Mas por que é que eu estou agindo assim? Preciso de ajuda? Peço ajuda. Preciso frear um pouquinho as ações? Freio um pouquinho as ações. Né? Mas sempre mantendo esse espírito de quê? Da unidade. Tá? Nós somos uma paróquia, uma vizinhança. Né? Eu, com certeza que vocês assistiram o Chaves, né? Tem aquela vizinhança, você vê? Que são todos unidos ali, diferente, né? Cada um com a sua loucura, mas a vizinhança do Chaves ali é unida. É tanto que o Lazer, eles iam tudo junto lá para Acapulco. Isso é, cada um com sua diferença lá, cobrando aluguel, com aqueles cascudinhos, com toda a vivência deles ali. Mas era uma vizinhança. Nós também somos uma vizinhança, somos uma paróquia. Mais do que isso, nós somos uma igreja. Naquele sentido que eu falei, igreja, povo de Deus reunido, comunidade dos batizados, continuadores da missão de Jesus, como sacerdote, profeta e rei. Essa é a nossa missão. Então, a minha conduta tem como ser refletida onde? Nessa carta de Paulo, na Sagrada Escritura. Né? Então, o direcionamento que fica, né, para cada um de nós é refletir. O que é que essa carta tem para me ensinar? Muito ainda, muito. Eu acho que é um aprendizado que nós tivemos a oportunidade de fazer, que a gente tem a vida toda para estar aplicando. A gente vai acertar, a gente vai errar, a gente vai viver. Né? Mas, primeiramente, onde? Na minha igreja doméstica, em casa. Porque não adianta eu vir para a igreja, né, ser arrebatado antes, chegar em casa e ser o Satanás, não adianta. Né? Começa em casa. Onde? Na minha comunidade. Onde é que eu sou reflexo de Cristo? Onde é que Paulo mandou? É só ali, né? Não, em todo canto onde você for. É no meu trabalho, é no meu serviço, na minha relação de amizade, é na minha fraternidade, no meu lazer. O ensinamento é esse. Viver as obras do Espírito, trazendo para próximo. É pegar o texto e trazer para próximo. Né? As obras da carne, Paulo deixou bem explícito, não, as obras da carne, meu queridinho, não é só questão sexual, não. Não é libido, não é sexual, não é só isso aí, não. Isso aí também, mas não é isso, não. É muito mais que isso aí, ó. É toda ação egoísta. As obras do Espírito não é só ficar buscando se arrebatar, não. As obras do Espírito é muito mais do que isso. Né? É muito mais do que isso. As obras do Espírito é o quê? Toda essa ação que nos leva a uma unidade. Né? E para finalizar, eu não vi movimentação, mas eu acredito que as comunidades vão fazer o encerramento do mês da Bíblia, certo? Mas aí nós vamos ter o encerramento, né, da comunidade lá do Parque Shalom, dia 30, é isso? Eu vou estar lá com eles no momento orante, né, seria interessante não acabar de qualquer jeito. Então, sim, quem é da comunidade de lá, sinta-se convidado, quem não é também, sinta-se à vontade, né, mas aí, veja a movimentação, o interessante é você fazer esse momento de encerramento, para não encerrar aqui, certo? É você buscar, refletir um pouquinho, porque agora nós estamos aqui como se fosse uma sala de aula. Né? Esse encerramento a gente vai caminhar para encerrar como comunidade junta, reunida ali rezando. E depois onde? Na prática e na vivência. Então a gente vai sair da teoria para onde? Para a prática. Estamos aqui na teoria,
Vamos começar ali em comunidade reunida, rezando junto, certo? Que é um estudo, aqui na oração é um estudo, e depois a gente vai sair para a prática, na nossa vivência, na minha pastoral, no meu movimento, na minha comunidade. Combinado? Aí eu passo aí a palavra para a Janete, passo a palavra para a Raimundinha, né? Com quem tiver para seguir. E não esquece da foto, do retrato, viu? A gente vai fazer o retrato, vamos tirar a fotinha, né? Vamos se ajeitar. Cadê seu José? Cadê? Não deixa sair da minha foto, não. Deixa eu voltar toda. Agora tem que abrir a câmera, quem puder abrir, para poder sair na foto. Janete, antes de Para poder ver a foto, o Frei Salles pediu que eu agradecesse, né? Porque hoje ele teria um compromisso, ele não iria estar presente. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao próprio Frei Salles, que nos proporcionou a realização deste encontro, né? Deste momento, desse estudo bíblico. Agradecer em especial ao Frei Erivelto, que nos facilitou a compreensão da belíssima exortação da carta de São Paulo aos Gálatas. E que possamos todos nós ser sempre gratos por uma partilha como esse. Agradecer a Janete, né? A sua plataforma, e assim, muitas pessoas puderam participar. Ela facilitando porque ela aceitou os setores de liturgia das comunidades no momento orante, de alguma forma gerenciaram todo o grupo da liturgia que a gente criou para também esse momento, esse encontro. Agradecer a todos vocês, meus irmãos, que participaram e se dedicaram um pouco do seu tempo para esse estudo. Eu peço a Deus que Ele possa abençoar sempre cada um de vocês, a cada um de nós, que a gente tenha sempre o fulgor do Espírito Santo para aprendizados como esse, e que nunca nos falte oportunidades como essa de conhecer a palavra de Deus. A gente sabe que quando a gente se reúne para estudar um pouco da palavra de Deus, todo mundo junto, é muito mais prazeroso do que você fazer isso só. Lógico que fazendo só é importante, até mesmo para a sua intimidade com Deus. Mas em comunidade, em grupo, como o Frei acabou de explanar, eu acho que é muito mais interessante, é muito mais importante. Então, quero agradecer em nome do Frei Salles, em nome da paróquia, todos vocês que participaram, todos vocês que fizeram com que esse encontro, com que esse estudo bíblico pudesse acontecer. E aí agora a Janete faz a foto e depois o Frei pode dar a bênção final para a gente encerrar e participar na quarta-feira, no dia 30. Eu não sei se vou estar presente, mas eu vou fazer o possível para que eu possa participar. É quinta-feira, dia 30. Entendi. Quinta-feira, dia 30, então sejam bem-vindos, né, para a gente poder vivenciar esse momento aqui com o Frei Erivelto também, tá? Então, quem puder abrir sua câmera para tirar a foto. Que hora, Janete? Às 19, mesmo horário, 19h30, mesmo horário dos encontros a gente vai fazer, tá? Eu só pediria que quem fosse participar sinalizasse, só para a gente poder organizar o espaço direitinho, tá? A gente vai organizar o espaço antes de vocês chegarem, então, quem for participar, né, se puder me avisar antecipadamente, eu agradeço. É só colocar mesmo no grupo que a gente vai organizando. No grupo, Janete? No grupo que é para avisar? No grupo mesmo, pode ser no grupo mesmo. Pode ser no grupo mesmo. Fazer um pedido a vocês rapidinho. É mais seguro. É só um pedido rapidinho. Não desfaz o grupo agora, não, por quê? Porque essa minha fala aqui, eu digitei ela toda. Né? Vocês viram que eu estava olhando para baixo? Olhando para baixo porque, assim, é mais fácil eu deixar já digitado para eu lendo aqui para não me perder. Então, eu vou só configurar o texto e vou disponibilizar lá a minha fala. Tanto que você vai ler, você vai estar me enxergando aqui falando de novo, porque eu falei o que estava digitado lá. Eu vou só fazer uma correçãozinha e vou colocar. Não desfaz agora, não, que eu vou botar um conteúdozinho lá para vocês terem isso aí para poder revisar. E os vídeos também que vão ficar no YouTube da paróquia, né? Tá bom? Então, vamos pro retrato. Quem for participar no dia 30, deixa para sair depois do dia 30.
Até para poder a gente colocar as orientações no grupo, tá? Então, quem puder abrir a câmera, abre para a gente tirar foto, para que todo mundo está fechado, com exceção de Freire e Velton, né? Não terminar de abrir para poder eu tirar a foto. Ah, Raimundinha, cabelo curtinho de novo. Gente, abre as câmeras que eu tô só. Não, que apareceu o povo agora. Olha, antes que eu Vou pisque. ficar com vergonha, Freire, vergonha de eu tirar. Pronto. Pronto, né? Dá não, Então, vou tirar agora. não, peraí. Eu vou avisar agora. Pronto. Eu pisquei. Esse computador vai aqui. Pronto, tirou. Pronto. Então, a gente não poderia terminar esse momento, né? Tá aqui com a foto. Eu queria terminar rezando uma Ave Maria, para não ficar aqui com microfonia, eu rezo e vocês acompanham no coração, para pedir a Nossa Senhora que ela possa interceder por nossa caminhada, para a gente ser fiel, assim como Paulo foi fiel, assim como ela foi fiel no seu discipulado a Jesus, né? Que a gente possa contar com essa intercessão da nossa mãezinha. Tá? Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Santa Maria, agora Mãe e de na Deus, hora de nossa rogai por nós, morte. pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que tenhamos uma noite em paz e até dia 30, né? E até por aí nos nossos encontros como comunidade, como a vizinhança, né? Não a do Chaves, que a gente é um pouco mais unido. Tchau, pessoal. Boa noite. Parabéns. Sentou no carro do Josué e seguiu até aqui. Tem uma coisa para ver com outra. Mas tá tão clara. Ela mora nesse lugar, ela mora em Santa Teresa, né? Ela é da área, ela é sambista. Não, ela tem o quê? O meu marido aqui tanto, portanto, a senhora tá louca. Aí eu abusada. Não falei que ela tava aí? Se apesar de novo ainda ficar aí custando a investigação, bem simples. Seu marido tá morto. Então deixa ele descansar em paz e parte pra outra. Faz como eu. Ai, meu amor. Poxa, não tava demorando tanto. Eu tava quase desistindo. Não, eu pensei aqui.